Nós vamos ler agora uma porção da palavra. O Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, e o versículo 18 a 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se de ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus, te agradecemos pela leitura de tua santa palavra, por este momento que o Senhor nos concede, Pai. Eu vou ver os meus meninos vindo aqui no altar. Ó Deus, e assim, para serem abençoados por Ti, mais do que eles já são, eu rogo a Ti as Tuas bênçãos, que a vida destes casais seja uma influência dentro da igreja, uma influência positiva. Nós agradecemos a Ti pela leitura de Tua palavra, pois eu te peço esta bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Muito obrigado. Eu estava pensando, essa madrugada eu vim para cá, eu vim orar e eu não estava decidida ainda o que falar nesta noite. Mas ontem à noite, algo desceu no meu coração e eu decidi pregar uma mensagem que eu já preguei, já está até gravada esta mensagem. E essa mensagem mexeu muito no meu coração e eu sinto que isso vai ajudar alguém aqui na audiência. Vai ajudar alguém na audiência. Na mensagem, Deus é identificado por suas características, do parágrafo 21 a 25. O Mangana diz ali que quase tudo que encontramos pode ser conhecido por suas características. Vou repetir. Mensagem: Deus identificado por suas características, parágrafo 21 a 25. O Mambrana diz que quase tudo que encontramos
pode ser conhecido por suas características, desde o mundo animal até o ser humano. E o significado de característica significa um elemento que ajuda. Característica significa isso. É um elemento que ajuda na construção de uma ideia, conceito e da noção de alguém ou de alguma coisa. Como as características pessoais, que são o conjunto das qualidades, defeitos e expressões das pessoas. As características ajudam a diferenciar uma coisa da outra. São qualidades particulares que podem ser psicológicas, intelectuais e físicas, entre outras coisas. Na mesma mensagem, Deus é identificado por suas características, do parágrafo 28 a 30. O irmão Brana, fazendo menção de São Mateus, capítulo 24 e o versículo 24, ele diz que os espíritos nos últimos dias, ou seja, os nossos dias, somente as suas características dirão se é de Deus ou não. Só pelas suas características é que eles dirão se é de Deus ou não. Vocês já notaram que nos últimos dias as ovelhas andam muito nervosas? Vocês têm notado isso? Que nos últimos dias tem acontecido um fenômeno. Fenômeno este é que as ovelhas, elas andam muito nervosas. E eu chamo isso de um fenômeno. E você pode perguntar, fenômeno? Sim, isso é um fenômeno. Porque as características de uma ovelha é ser mansa, é ser educada, é ser submissa, é ser obediente, amorosa e etc. Então, as ovelhas andando nervosas é um fenômeno. Isso não faz parte de suas características originais. E o que tem causado esse fenômeno? O irmão Brana responde para nós. Ele diz que estão dando comida estragada para as ovelhas. E isso tem causado esse fenômeno. É alimento estragado. Na mensagem O Tempo da Unidade e o Sinal, parágrafo de número 113 e o 114. O tempo da unidade e o sinal. 113 e 114.
Vejamos aqui o que o irmão Brana fala nesses 2 parágrafos. Mas a igreja, a noiva, é unida através de um Deus, sob um Espírito. Claro, é o Espírito de Deus. Em uma santa união de Deus, para ser uma noiva santa para Deus, isso é correto? Todos juntos, a unidade do corpo. O corpo está esperando como uma noiva, é a noiva, como chamamos a nós mesmos de noiva. No tempo da união da noiva, a igreja está se juntando. Isto deveria criar um certo amor no nosso meio, que dificilmente poderíamos estar longe um do outro. Isso deveria produzir, nesse tempo de união, que dificilmente poderíamos estar longe um do outro. Isto é correto. Nós poderíamos somente... Você não tem que suplicar para que as pessoas orem. Você não tem que suplicá-las para que adorem a Deus. Você não tem que suplicá-las para fazerem o que é certo. Elas estão simplesmente de tal maneira e em amor com Ele, até o ponto em que não há nada mais. O que você pensaria de uma mocinha, uma empregada muito bonitinha, que irá se casar com algum bonito jovem, por quem ela está simplesmente apaixonada? Isto significa mais para ela do que sua própria vida. Uma vez que ela já sabe que eles irão se casar, à medida que o dia do casamento se aproxima, aquela pequena companheira, eu lhes digo, ela está simplesmente fora de si. Veio? Ela está simplesmente preparando tudo. Ela se rende completamente a Ele. Isto é correto? Tudo que lhe agrada. Isto é simplesmente o que ela deseja fazer. Bem, esta deve ser a maneira da igreja hoje. Que nossa vida deveria estar escondida em Deus através de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Mas o que tem acontecido? O tempo da unidade e o sinal, parágrafo 70. Talvez pela aproximação a cada dia do arrebatamento, era para estar acontecendo isso. 113 e 114, a mensagem, o tempo da unidade e o sinal, era para estar acontecendo isso. A união de Cristo com a igreja deveria criar um certo amor que dificilmente poderíamos estar longe um do outro. Mas, na verdade, a gente observa agora o parágrafo 70 da mesma mensagem. O que tem acontecido unindo-se agora
unindo-se. Agora, os protestantes estão tentando fazer para si um cabeça igualmente aquele. Exatamente. A Bíblia diz, ali uma imagem foi erigida à besta. O que é uma imagem? É algo como isso, feito como isso. Aí está isso, a mesma coisa. O que é isso? Unindo-se a esse é o espírito da era, é a unidade. Unindo-se agora, tentando destruir a mensagem. Unindo-se para destruir a mensagem. Como eles a destroem? Como poderiam eles destruir a palavra de Deus? Eles podem torná-la sem efeito. E o Mombrana repete, sem efeito. A palavra, a mensagem, eles tornando a mensagem não fazendo mais efeito na vida das pessoas. A palavra não fazendo mais efeito na vida das pessoas. Porque de que vale você falar e não viver o que você fala? E é assim que eles estão fazendo nesses últimos dias. Eles podem torná-la sem efeito, ao tomar tradições como eles fizeram lá atrás no princípio, e tornando a palavra de Deus sem efeito. Pessoas têm as escrituras decoradas em seu intelecto, falam as escrituras, mas aquela palavra não vive neles, não tem efeito algum neles. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, na mensagem, Deus é identificado. Olha esse tema. Deus é identificado pelas suas características. Quase tudo é identificado pelas suas características. E Deus é identificado pelas suas características. O parágrafo 37 vai até o 44. Você já pensou se todo noivo, ao tomar a sua esposa, a encontrasse grávida do Espírito Santo? Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Você já pensou, irmão Queiroz, se você tomasse a irmã Midian e ela estivesse grávida do Espírito Santo? Já pensou, irmão Marcos? O irmão tomar a irmã Ariane e encontrá-la grávida do Espírito Santo? Que tipo de esposa vocês teriam? Como José foi feliz? Porque antes dele tocá-la, ela já estava grávida do Espírito Santo. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Que bênção isso seria, irmão. Que bênção
bênção isso seria. Aí surge essa pergunta: será que nós teríamos divórcio? Será que teria divórcio? E o que você me diz da criação dos filhos? Como seriam essas crianças criadas? Com uma mulher, com uma noiva, que antes de ser tocada pelo seu marido, ela já estivesse grávida do Espírito Santo. Imagine o tipo de criação, o tipo de formação, o tipo de educação que essa mulher daria a essa criança. São coisas que nós devemos pensar. Devemos analisar profundamente isso. Por quê? Porque isso diz respeito a nós. Agora eu vou... Essa declaração que eu farei agora parece ser, no mínimo, irresponsável. Parece que há esposas que não querem que seus esposos estejam grávidos do Espírito Santo. Parece que a gente encontra mulheres que se dizem cristãs, mas suas atitudes, suas ações, parece que elas não desejam que o marido esteja grávido do Espírito Santo. Isso é estarrecedor. É melindroso isso. Mas nós temos encontrado esposas que lutam para que seu esposo não se aproxime de Deus, não tenha comunhão com Deus, não busque a Deus, não ore, não jejuem, não leem a Bíblia, não leem a mensagem. Elas lutam para que esse homem não fique grávido de Deus, do Espírito Santo. Aí você diz, mas nós encontramos só esposas com esse comportamento? Não, nós encontramos também esposos, maridos, que parecem que não querem que as esposas deles estejam grávidas do Espírito Santo. É estarrecedor. E é o tipo de palavra que não tem glória a Deus, não tem aleluia. Mas homens que lutam, tiram as esposas do culto, tiram as esposas da escola dominical, tiram as esposas da ceia, tiram as esposas da comunhão. Se puderem, atrapalham aquela hora de leitura, aquela hora de meditação, aquela hora que elas deveriam estar se aproximando de Deus, porque eles não querem que aquela esposa esteja grávida do Espírito Santo. Diz uma coisa, mas tem um comportamento contrário. É estranho isso, muito estranho. Mas também nós encontramos que parece que há filhos
que não querem que seus pais estejam grávidos do Espírito Santo. Fazem de tudo para atrapalhar a vida dos pais. Fazem de tudo para tirar a paz dos pais. E até torcem que os pais se desviem, que é para seguir os passos deles. É muito estranho isso, mas tudo isso nós estamos vendo nesta era. Todas essas coisas nós estamos vendo nesta era. E vamos mais além ainda. Uma coisa que é mais estarrecedor ainda. Parece que ministros não querem que suas igrejas estejam grávidas do Espírito Santo. Por que será isso? Nós temos encontrado isso também nesta era. Ministros atrapalhando a vida espiritual de suas igrejas. Porque não tem interesse que aquela igreja se encha do Espírito Santo. Fique grávida do Espírito Santo. E ainda mais. Ouçam isso com atenção. Mas parece que há igrejas que não querem que seus pastores estejam grávidos do Espírito Santo. Por que será? Aquele homem se aproximando de Deus, ficando cada dia mais perto de Deus, mais perto do Espírito Santo, zelando pela igreja, pela santidade, pela pureza da palavra, pela pureza da doutrina, pela comunhão com Deus, mas parece que tem certas igrejas que não querem. E para concluir, irmãos, pense nisso. Pense que bênção será para uma igreja ter um ministro grávido de Deus. Pense que bênção será para os ministros se suas igrejas estiverem grávidas de Deus. Pense nas famílias, como elas seriam se filhos, pais, esposas, irmãos, todos grávidos. O papai grávido, a mamãe grávida, o filho grávido, a filha grávida, todos grávidos do Espírito Santo. Todos cheios de Deus. Pense que tipo de lar nós teríamos. O Brana disse, eu chegava na casa dos irmãos e eles estavam orando. Eu me assentava lá no batente e esperava. E o papai não parava de orar. E a mamãe não parava de orar. E os filhos não paravam de orar. E o profeta ali assentado esperando que a oração encerrasse. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo.
Analise bem isso. Isso é verdade. Isso é a verdade da palavra. Agora, para encerrar aqui, antes de eu passar para cá, o irmão Queiroz, o irmão Marcos, né? Rapaz, foi difícil, não foi, irmão? Mas eu disse que eu te amarrava hoje, né? O Queiroz já queria ir lá na Celpa, já queria arrumar outra coisa, não importa o valor e... Não, calma lá, vamos esperar. Vamos esperar. O que nós tínhamos que fazer, fizemos. Vamos esperar. Agora, aqui, nessa mensagem, não te enviei eu, 129. Não te enviei eu, 129. Os dois, no caminho de Emaús, reconheceram a Jesus. Por que eles reconheceram? Foi que Jesus fez algo. Ele ressuscitado, ele fez algo que ele fazia quando ele estava com eles antes da crucificação. Eles o reconheceram pelas suas características. Cleopas e seu amigo estavam andando certo dia, falando a respeito dele. E que tipo bom de conversa. E ele apareceu imediatamente. Andaram com ele o dia todo. Eles não o reconheceram. Ora, ele andou com ele o dia todo, mas eles não reconheceram. Como muitas vezes ele anda com a gente e a gente não reconhece. Mas quando ele ficou confinado com eles em um pequeno edifício como esse, ele fez a mesma coisa que ele fez antes de ser crucificado. Nenhum outro homem poderia fazê-lo daquele jeito. Eles sabiam que era ele. Porém, ele desapareceu diante deles. Sumindo pela porta em um minuto, veio. Eles sabiam que o Senhor havia ressuscitado. Que ele possa vir nessa noite e fazer algo como ele fez antes da sua morte. Então, saberemos nessa era que ele ressuscitou dos mortos. Pois se ele é o mesmo Jesus, ele agora ele agirá da mesma forma que ele fez. Que Deus continue nos abençoando. Conseguir em 25 minutos. Agora, os irmãos sabem, os irmãos são conscientes que não é essa reunião que vai salvar o casamento dos irmãos no tempo de crise. Não é festa, não é maniçoba, não é vatapá. Isso aí alega o povo ali. Esse povo estão esperando. Rapaz, você não vai parar. Passaram a semana toda jogando chaveco para a gente.
Ah, uma farinha. Deixa só cheirar em uma farinha. Mas não é isso que vai ajudá-los. O que vai ajudá-los, na verdade, é o ensinamento das escolas dominicais e a aplicação desse ensinamento na vida de vocês, até que vocês fiquem grávidos do Espírito Santo. É isso que vai ajudar vocês. Mas eu tenho orgulho dos irmãos. Tenho orgulho de vocês. De ver os irmãos vindo aqui e acertando suas vidas, em obediência à palavra. E isso dá orgulho para qualquer ministro, porque ele vê o efeito da mensagem que ele prega. Não tem coisa melhor para nós, não é, pastor Jânio, pastor Miro, pastor Elton, pastor, né? É quando a gente vê a mensagem que a gente prega vivendo nas pessoas, né? O efeito da mensagem. E isso não tem nada que pague para nós. Mombrana, antes de ver o efeito da sua mensagem, Deus primeiro mostrou a igreja. E quando ele viu aquela igreja, ele ficou abatido demais. Ele disse: foi isso que nós conseguimos? Os ministros pregando duro contra o pecado todos esses anos? Foi isso aqui? Se acalme, lembrando. Se acalma. Não. Aí de repente ele ouviu uma marcha. Ali vinha a noiva. Cada nação, tudo ordenada, tudo no compasso. Aquele era o efeito da mensagem que ele pregou. Enquanto uns estão lutando para destruir a mensagem, para que a palavra não surta efeito na vida das pessoas, há um pequeno grupo, eu sempre digo isso, Deus tem uma legião de anjos aqui na terra. Eu defendo muito isso. Deus tem uma legião de anjos aqui na terra, que estão lutando para que a palavra viva na igreja, para que ela receba o Espírito Santo. Muito bem. Então, irmão Marcos, está mais vermelhinho. O irmão gostaria de falar alguma coisa para a irmã Ariane? Tem ninguém aqui? Né? Tem ninguém aqui? Vocês estão vendo alguma coisa? Não, ninguém está vendo nada. Está todo mundo cego. Só está você e ela. Primeiramente, agradecer ao nosso bom Pai Celestial, né, Jesus Cristo, por esse momento. Eu só tenho a agradecer a minha esposa, porque eu vivia num mundo com a minha família muito humilde lá. A gente acredita, né, todos acreditam em Deus, mas a gente não tinha um caminho que eu estou hoje seguindo, né. Conheci a mensagem há quase 4 anos, né, que eu conheço a mensagem, e vai para 6 meses que eu estou aqui e a gente está seguindo diariamente. Eu venho aprendendo muito com a mensagem. O que a mensagem significou para a minha vida e que mudou depois dessa viagem, né? Que foi 3.200 km vindo da minha cidade para cá. E só tenho a agradecer a ela, porque é uma pessoa que mudou a minha vida e do fundo do meu coração eu amo ela e eu estou aqui hoje por ela, porque minha família hoje é ela.
me diga uma coisa. O irmão é consciente que ela não vai estar bonita todo o tempo não, né? Que ela vai envelhecer, ela vai adoecer. Se ela adoecer, o que é que o irmão vai fazer? Vai deixá-la? Vai devolver para os pais dela? O que é que o senhor vai fazer? Cuidar dela. A gente já passamos por uma fase e eu não saí do lado dela. Mesmo a mãe dela estando lá, eu estava do lado dela. E ela sabe, né? Eu não preciso estar falando, mas ela sabe. Não tem ninguém aqui, irmão. Fica tranquilo, eu sei. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mariane, não tem ninguém está lhe olhando. O que a irmã diria, pô? Não é bonito mesmo, né? Americano? Hoje eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar nos proporcionando esse momento muito especial, e é um momento que eu nunca vou esquecer. A gente já está quase 6 anos juntos, e eu sei que a família dele não está aqui perto, a mãe. Eu queria muito que a mãe dele, o pai dele estivesse aqui perto, mas a minha família é a família dele. E hoje eu quero te apresentar a sua família espiritual, que é a família em que eu saí há algum tempo, me desviei, mas eu sempre tive no meu coração uma vontade enorme de voltar para casa. E aqui é a minha casa, aqui é a sua casa hoje. E agradecer por todos os momentos que você esteve do meu lado, nos momentos fáceis, nos momentos muito difíceis, ele sempre esteve do meu lado. E agradecer somente a Deus por tudo. E agradecer a Ele por ser um ótimo marido para mim. Amém. Consegui, ficou vermelho. Tá certo. Mas não fica preocupado. Aqui ninguém fala pra ninguém. Esse rapaz tá filmando, mas ele não vai botar na internet não, viu, meu? Ninguém vai ver isso aí. Fica tranquilo. Bom, Queiroz, tudo bom? E aí, tá tudo bem? Bonito mesmo, né? Esse negócio, esse quartinho aqui, né? Tá certo. Irmão Queiroz, o irmão gostaria de falar alguma coisa aqui para a irmã? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui com saúde, com vida. Ele foi o que me tirou da cova, fez um milagre em minha vida. Eu não vou me estender muito, porque eu não posso me emocionar por causa do meu coração. Muitos sabem o que eu passei na minha vida. Falar da minha esposa, para mim, me emociona, porque foi ela que passou comigo 2 meses no hospital. Foi ela que me trouxe a me congregar, junto aqui com o pastor Silas. Agradeço a ele por essa oportunidade. E ela nunca me deixou, um sequer minuto, do meu lado todo o tempo.
lendo a Bíblia para mim, orando, pedindo oração para a igreja. Meus irmãos, vocês oraram muito por mim. Estou muito agradecido por vocês. Vocês fizeram uma corrente de oração e ela me transmitia tudo isso, todos os dias. O pastor Silas conversava com ela e dizia para ela passar a mensagem para mim. E ela passava. E hoje estou aqui, dou graças a Deus. E aqui na terra, ela que me deu muita força, muita força. Eu te honrarei pro resto da minha vida. Eu te amo demais. Minha filha, bora casar? Fiquei animado. Coitada da bebê, olha. Aquela touca. Pensa numa. É só para descontrair, tá, irmão? Fica calmo, fica calmo. Ele foi no vale da sombra da morte, né? Ele estava 95%, né, das veias entupidas. E o médico disse para ele que o médico dizia todo dia para ele: você vai morrer. 95%. E ele disse para ele que depois da operação ele não garantia, né? Não garantia nada, né? Ele falava para mim que depois da cirurgia, né, que abriram o peito, ele falava que durante 3 dias que ele ia ficar na UTI e o corpo tinha que aceitar, né, que mexeu com o pulmão, mexeu com todos os órgãos. Ele falava, ele não dava garantia de vida. Aí eu só repreendia, né, como o Senhor me falou, irmão, repreende, eu repreendia. E o médico me dizia que ele ia morrer e o Senhor olhou para mim, o Senhor lembra no escritório assim, não vai morrer. Aqui, tá bonitão. Não sei por que os homens ficam assim, meu Deus, todo negro, suando. Pronto, te ajudei, viu? Boa noite. Eu também quero agradecer a Deus, né, por esse momento. Agradecer o Senhor. Não foi uma semana fácil. Só Deus sabe o que nós passamos essa semana para a gente estar aqui agora, né? E como a gente estava falando do que ele passou, foram dias assim que eu não desejo para ninguém. Foram dias muito difíceis. Quando ele deu entrada no hospital, que o médico falou que ele estava sofrendo um infarto agudo do miocárdio, e eu não sabia muito o que era aquilo. Aí eu olhei para a médica e disse assim: doutora, meu esposo vai morrer, ele pode morrer? Ela: sim, a qualquer momento. Aí, dia 3 de dezembro, ele fez o cateterismo para saber, né, como era que estava. E como o senhor falou, estava com todas as veias entupidas, não tinha uma boa, 95%, 90%. E aí eu olhei para o pastor Silas lá no escritório e disse: pastor, como é que pode? Aí o senhor falou: Deus, irmão. E todos os dias, durante 15 dias, os médicos dizendo para mim que ele ia morrer. E eu desesperada, passava mal. E eu cheguei com o pastor Silas olhou para mim e disse: irmão, o irmão não vai morrer. O irmão em breve vai estar aqui. Foi isso que me deu força. O senhor não tem noção, pastor, de como o Senhor me ajudou com aquela oração que o Senhor fez lá no escritório, para Deus acalmar meu coração, acalmar o coração dele. O Senhor lembra de uma escritura que o Senhor leu para mim lá no escritório? Antes dele ir para a sala de cirurgia, eu disse: meu filho, pegue a Bíblia, abra a Bíblia. Ele abriu bem em cima, pastor.
do mesmo versículo que o Senhor me deu lá no escritório. Foi o mesmo, bem sim. Eu digo, agora vá com fé que você vai voltar. E todas as vezes que o médico chegava assim, que falava que ele vai morrer, eu fechava meu de Senhor, eu te repreendo, não me repreendia, né? Ele não vai morrer. Tá aí. Não morreu. Pois é. O meu desespero maior era que eu dizia assim, meu Deus, como é que eu vou viver sem meu marido? Meu Deus, eu não consigo viver sem ele. Se ele for, eu vou junto. Quero dizer que eu te amo muito, que eu estou aqui para cuidar de você, para te ajudar no que for preciso. Agora é até que a morte nos separa. Te amo muito, tá? Eu agradeço muito a Deus pela obra que Deus fez na sua vida. Todo dia eu agradeço. Jesus, obrigado. Obrigada. Te amo. A irmã se lembra quantos dias o médico disse, olha, ele vai, depois da cirurgia ele vai ficar em coma. Ele falou pra mim que quando ele saiu da cirurgia, aí o doutor que operou, ele disse, olha, ele vai ficar entubado e talvez a cirurgia acabou 1h da tarde, ele disse, talvez mais tarde ou amanhã a gente vai destubar ele, vai ficar desacordado. O homem saiu falando e sem o tubo, eu disse, eita, foi. E lá os próprios médicos olhavam pra ele e diziam, olha lá o guerreiro, não era? Márcio, o guerreiro. Tudo que eles falavam uma coisa e era totalmente ao contrário. Muito bem, muito bem. Vocês entendem por que o diabo odeia a gente? Ele vem para matar, roubar e destruir. A gente vem e desfaz a obra de Satanás pela fé, né? Isso é bom, isso é bom. Muito bem. Vem cá, minha filha. Traz aqui. Compraram pipoca para ti hoje? De quem? Tá todo mundo aqui, é? De quem é? De quem é? Tira aqui.
eu convidaria os irmãos a se ajoelharem. E convidaria a igreja a ficar de pé e estendesse suas mãos em favor de nossos irmãos. Senhor Jesus, eu sou muito agradecido a Ti de poder ver o que eu chamo de meus meninos virem aqui e selando este amor, esta união, essa dedicação, vindo até o altar, Senhor. E se eu estou feliz, imagine seus pais como eles estão também. Abençoe suas vidas, Senhor. Que o amor de teus filhos seja eterno. Que não é até que a morte nos separe, mas que seja eterno. Quando findar aqui, ele encontrar a irmã Ariane lá, jovem, bonita, sorrindo. E a irmã Ariane olhar para seu esposo também, jovem, transformado, mudado, bonito, sorrindo para ela. E eles possam viver eternamente. É o desejo do meu coração e eu tenho certeza que todos aqui, 100%, estão desejando as tuas bênçãos na vida desse casal. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa vitória, Senhor. Senhor Jesus, a irmã Midian, foi a primeira criança que o Senhor me deu para cuidar. A sua mãe foi a primeira pessoa que o Senhor me deu para cuidar. Foi a primeira alma que eu batizei em nome do Senhor Jesus Cristo como pastor. E agora eu me sinto honrado de poder vir aqui e ver essa menina crescer, e agora ela estando no altar, ó Deus, com este irmão, nós aprendemos a amá-lo e respeitá-lo. Eu também, Senhor, sei que toda a igreja, todos nós estamos felizes por eles. Eu sei como eles estão felizes. Eles sofreram muito para estar aqui. E nós vimos o que aconteceu até no dia de hoje. Árvore caindo, fio arrebentando, faltando energia, meu Deus. Mas conseguimos. Somos mais do que vitoriosos. E nós te agradecemos, Senhor, porque assim o nosso casamento contigo vai ser a base de muita luta, de muito sofrimento, mas o final será feliz. Abençoe este casal, ajude teus filhos, Senhor, dando-lhes saúde e força. Ó Deus, e aquilo que o Senhor começou na vida de teus filhos, tu possa aprimorar, aperfeiçoar até o dia de sua redenção. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essas bênçãos, Senhor. Amém.
parabenizar? Vocês querem vir parabenizar ou não? O noivo. Senhor Jesus, te agradecemos. Amanhã nós vamos ouvir uma grande mensagem de um grande profeta para um pequeno povo. E nós estamos agradecidos a Ti por esta noite, pela vitória, Senhor. O Senhor sabe que no meu coração eu não duvidei. Mesmo quando as coisas estavam tudo no escuro, mas eu continuei crendo que isso ia acontecer hoje ainda. Eu agradeço a Ti, Senhor, por essa vitória, ó Pai. E me dê força, me dê coragem para continuar pregando a mensagem de Teu profeta. Nos dê coragem para isso, para ganhar almas para o Teu reino, Senhor. E assim, Senhor, através desta grande mensagem, a gente possa abençoar as pessoas. É o desejo do nosso coração. Ó Deus, nós Te agradecemos por esta noite, por tudo, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe de coração. Uma boa noite a todos, né? Uma boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo.